Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 26 de agosto. Começando aqui pela Ross Residencial, RSD3, ativo do setor imobiliário, que no pregão de hoje devolveu bastante da alta vista no pregão de sexta-feira. Em particular, a Ross foi um dos destaques, com queda de 6,33%. Aqui a gente observa até uma formação de um pivô de alta que anulou esse pivô de alta quando rompeu aqui a mínima do fundo anterior. Agora um movimento de subida que abre espaço para um novo movimento de baixa, uma nova sinalização aqui de queda. E a perda dessa região de suporte significaria dizer, em termos até de padrão gráfico, uma formação de ombro, cabeça, ombro, uma reversão de tendência de alta para uma tendência de baixa e uma chance de voltar para um nível ali na faixa dos R$ 2,35. Enfim, uma projeção para baixo aí desse ombro, cabeça, ombro, projetando aqui a altura dessa cabeça, desse último topo para os dois fundos. Então o ativo gerou um sinal negativo, olhando pelo gráfico semanal até coerente, porque toda essa movimentação aqui para baixo, em tendência de baixa, isso aqui seria basicamente a correção dessa tendência e que está travada em cima de importante região de resistência, região ali de 3,11 até a região de 3,20, toda uma região de resistência para esse ativo. Esse aqui, a perda dessa região, a perda de suporte em torno de 2,73 a 2,71 seria um sinal um pouco mais importante que ampliaria a chance novamente de queda, ficaria coerente com o gráfico semanal para uma nova movimentação ali para baixo e ampliação dessa tendência de baixa de curto prazo. Olhando agora para BTOW3 que encontra-se olhando os principais fundos em tendência de alta, olhando a análise técnica clássica, mas olhando para o gráfico semanal, esse movimento muito forte de subida, chegando em nível importante de resistência, amplia a chance de ter o quê? Um movimento de correção no tempo, uma correção no tempo, que pode ser um movimento lateral pelo gráfico semanal, ou mesmo uma correção no preço, que é um movimento aqui para baixo no gráfico semanal. Então, acontecendo essa situação, já podemos dizer uma tendência mais para indefinida e para baixa em cima de BTOW3. Por isso que comentamos até no vídeo chat do Investmania, pensando em alguma compra no ativo, teria sido no máximo aqui, através desse candle, com a relação risco-ganho 1 para 1, não daria para exigir muito para cima, ou seja, não teria uma expectativa tão forte que já vai começar a subir e superar essa máxima, se antes os compradores dão uma descansada um pouco maior desse movimento, enfim, voltar a ganhar mais energia, mais força, para uma nova movimentação ali, principalmente de curto a médio prazo. Então tivemos no pregão de hoje uma queda de 6,07%, um padrão de reversão dos candles chamado de nuvem negra, ampliando a chance de iniciar um novo movimento de baixa, a confirmação de um novo pivô de baixa nessa ação, já visto que a gente teve um movimento ali um pouco mais lateral, uma pequena parada, já poderíamos dizer que aqui estaria uma tendência de baixa, visto essa movimentação aqui. Mas o pivô de baixo, o novo pivô de baixo seria visto mais bem visto por essa perda aqui, a perda da mínima do dia 22/8, que foi de R$ 12,02. Região de suporte 12,17 até os R$ 12 número redondo é a região de suporte para BTOW3. Lojas Renner, LREN3, foi lá no nível importante de resistência, antigo suporte, conseguiu fechar acima e nesse pregão não conseguiu se manter acima, gerando um padrão chamado de estrela cadente, um padrão de reversão dos candles. Depois do movimento de alta, esse padrão aumenta a chance de ter uma movimentação aqui para baixo. A perda da mínima do pregão de hoje, 59,13, vindo aqui para baixo, 59,13, traz um significado um pouco maior. O início sendo um primeiro sinal aí de movimentação de queda, tirando essa linha daqui, movimentação aqui mais para baixo, onde teria suporte em torno de 56,61 até a região aqui dos R$ 55,80. Seria uma das alternativas para uma possível venda ali de curtíssimo prazo, tentando pegar uma movimentação aqui, a perda dessa mínima com stop aqui em cima, tentando pegar uma movimentação aqui para baixo, não projetando muito mais do que uma saída ali para baixo de 56,57 ou mesmo da mínima aqui que é de 55,80. Iven 3, também ativo que foi lá, assim como a Lojas Renner, essa aqui não chegou a romper ali o fundo anterior em termos de fechamento,
bateu, perdeu força, gerou um candle ali apontando mais para baixo, fechamento mais próximo da mínima, chance também de iniciar um novo movimento de baixa a favor de uma reversão de tendência que ela fez com esse grande movimento de queda. Gráfico semanal também está iniciando um movimento ali de baixa. Se a gente olhar para outras formações dela, a gente vê aqui essa formação, e aqui também teve uma formação de início de movimento de baixa, depois de um movimento de subida no gráfico semanal, com uma sombra inferior grande. Aqui também teve uma sombra inferior grande e aqui lateralizou logo na sequência. Então esse é o risco dessa operação se fizesse uma operação aqui de venda, porque o cenário ainda dela não é de tendência de alta. Se fizesse uma venda aqui de um topo descendente, a perda dessa mínima com stop aqui, o objetivo vai ficar mais para a região ali do fundo anterior, que é o próximo nível de suporte na faixa de R$ 7,45. O próximo ativo para a gente fechar é o IBR4. O IBR4 teve um pregão ruim, devolvendo totalmente o que a alta do pregão passado, 2,34, caiu 3,56% nesse pregão, voltando para a mínima do último pregão. Ativo, se a gente olha para o G60 mais de lado, depois de ter perdido essa região de suporte, não conseguiu ganhar força compradora, logo não vejo a oportunidade de compra, a não ser que esse ativo volte a ganhar força para cima dos R$ 4,00 e gere sinalização de alta acima dos R$ 4,00, mas enquanto não fizer isso, esse movimento de baixa que ela vem fazendo pelo gráfico semanal pode se estender ainda mais que depois desse movimento de queda ela já fez alguma correção aqui de forma lateral, correção no tempo. A perda dessa mínima ampliaria a chance de queda, seria um pivô de baixa, uma tendência de baixa confirmada para ela nessa perda dos R$ 3,73. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoanálise. Até mais.